Salve, salve, queridíssimo George! Como vai você? Pela sua entrada, você tá super feliz. Campeão! Um dia campeão. Não, uma sequência, né? A sequência. Sequência? É a terceira academia, né? Cara, eu Você diria... reputa como a terceira academia, Não, eu né? reputo como a primeira academia. Também que não é sobre isso nosso podcast. Mas, cara, eu nunca vivi como palmeirense. Aí falo, obviamente, todo mundo sabe que sou, mas nunca vivi uma... Bom, 7 finais de Campeonato Paulista seguidas, sendo 5 títulos. É impressionante o que está sendo viver esse momento como palmeirense. A ponto do meu filho cornetar ontem. Ah, cornetou? Cornetou, ele falou assim, pô, podia ter passado o Corinthians, podia ter passado alguém para jogar a final e não ser esse jogo fácil. Eu falei, pô, que beleza, hein? Nada como ser fácil essa vida de torcedor, né? E hoje tem repeteco de clássico aqui no podcast, né? Ah, é? Clássico, pô. Vai. Então, não, a gente vai receber. Ah, bom. Pô, tá. Não, eu achei que você vinha hoje com é um algum gigante. trocadilho, alguma Não, coisa. hoje é um gigante que a gente tá Gigante. recebendo aqui. É clássico. Alarico Naves. Exato. Aí. Superintendente comercial. Multiplataforma. É um nome interessante, né? Multiplataforma. É para aumentar a quantidade de trabalho. Eles colocam Até porque a venda é multiplataforma, não tem alternativa, né? Da Record. Pô, Alarico, obrigado por estar aqui. Depois, dia seguinte da entrega desse Paulistão. Gigante entre os gigantes, foi esse o termo, né, usado? É isso, tem uma explicação por quê, mas é isso, é o gigante, é muito diferente esse campeonato, é o mais organizado, é o que fez a Record ser diferente e do novo posicionamento da Record. Até porque, e assim, realmente agradeço por estar aqui logo no dia seguinte, que a gente sabe o quanto é, para quem trabalha, né, quem faz a transmissão e tudo mais, é sempre também uma correria. Vendeu bem o Campeonato Paulista e a gente tem, já desde o começo do ano, rolando também outro campeonato que tá na Record e com jogo exclusivo em TV aberta, que é o Brasileirão, né? Isso. Então, assim, a gente tá com... A gente falou o ano passado aqui, foi mais ou menos um ano também, né? Mais ou menos. Acho que era mais ou menos isso. Ah. Em que a gente falava sobre, né, essa expectativa entrando no Brasileirão, como tava sendo e tal, e agora teve essa entrega do Paulista e realmente mostrando, assim... A Record é um player que está aqui para o mercado de esporte, para o futebol brasileiro, como um player significativo, né? Total. Isso aí foi provado já com o Carioca, depois com o Paulistão. O Paulistão já numa ascensão de 5 anos seguidos. É crescente. Se a gente fizer um balanço, ele é extremamente positivo. E falar no dia seguinte, depois de um resultado ontem, principalmente comercial, que eu vibro mais... E você falou, fiquei até de madrugada postando, conversando com os anunciantes e tal, que é a parte mais gostosa, porque nada melhor do que você ver o resultado. Então você tem 5 marcas que estavam com a gente o tempo todo, robustas, só elas já sinalizaram 11% de crescimento em relação ao ano anterior, como diz, já é uma base consolidada e a gente crescendo ainda. E colocamos mais marcas ontem, só para você ter uma noção, foram 46 inserções, intervenções ao longo do jogo, com entrega de marcas. Então é uma coisa bastante robusta, com 713 intervenções entre vinhetas, comerciais, merchandise, o L na câmara, tudo isso a gente conseguiu entregar 713 intervenções. 713 intervenções, foram 16 transmissões ao vivo ou teve mais depois? Não, mais, pois né? O início de tudo foi mais conturbado, né? Pela questão do Brasileirão, tá aproximando, ficar junto. Redução do número de datas do Paulista. Mas nós fizemos um puta trabalho até com a ajuda da CBF, da Federação, por uma questão de bom senso. E a gente conseguiu fazer 20 jogos. 20 jogos, Então, como diz, mais uma coisa crescente ainda. Onde as pessoas achavam que ia diminuir, a gente foi crescer. E 20 jogos, 713 intervenções, 46 ontem no jogo decisivo, anteontem para quem tá vendo agora, ou antes de ontem, enfim, tudo bem. Mas no domingo, na final, Palmeiras e Novo Horizontino e Palmeiras, 46. Bom, deu para dizer que teve mais intervenção que bola rolando no jogo. Eu brinquei da última vez aqui que falava assim, para que gol nos intervalos? Não sei se vocês lembram. É verdade, mas, você falou. A dinâmica do jogo e a forma que é feita, a pessoa nem percebe. Mas com 46 acaba mostrando as marcas e na madrugada a gente já sabia os resultados que vinha acontecendo, porque tem um QR Code, você sabe o que vai entregando. E é muito gratificante ver esses resultados, sabe? Isso faz muito bem para a gente, porque é a nossa promessa de venda, né? Não pode ser só um papo de vendedor. A gente tem que entregar, porque hoje a performance é muito bem questionada em cima da gente.
Você entrou num ponto, desculpa, Jorge, eu nem te Não, deixei claro. perguntar ainda, mas é que chamou a atenção. A questão do QR Code, porque ela é uma mudança, acho que vem muito da pandemia para cá, né? A história de inserir o QR Code na tela, porque estava todo mundo dentro de casa e tudo, e aí você vai, né, gerando. Essa é uma mensuração que vocês têm feito, além das medições oficiais que recebe de audiência e tudo mais, tem também essa aferição? Tem, porque aí você vai direto no ponto de venda, né? Praticamente um modelo, mas você consegue também mensurar na medida que você vê um uplift de buscas. Você entra naquele funil, né? Naquele grande funil, aquela boca do funil com a TV aberta, e você depura até ir na nossa base, que é a multiplataforma. Então, ela é importante para a gente ver todo esse resultado. Mas o QR Code, você vai no ponto de venda. Então, quando você vê lá marcas como McDonald's, que faz uma promoção do sanduíche na saída, você vê a Bet Nacional, a Bet 365 ali, Assim. mostrando o resultado e ligando, bombou, foi muito bons resultados. Eles têm como mensurar sobre isso, né? Ontem nós tivemos, claro, tivemos Airbnb, né? Perdigão na Brasa. Então, assim, o PicPay fez uma puta entrega diferenciada ontem, usou gente que tinha ido errado pro estádio, né? Exatamente, foi Abrir bastante conta, diferente. então... Ó, você vê que eu tô lembrando de todos. Você falou, eu tava lembrando. É verdade. Por favor, hein? Por favor, hein? Não, mas isso eu falo porque às vezes a gente, como telespectador... Cara. E como telespectador, você não é pego... E esse da PicPay, eu vou cortar de novo, eu tô falando muito, desculpa. Mas que me chamou a atenção. Porque eu falei assim, reportagem de quem errou o estádio. Eu falei, mas como um animal é a final do estádio? É a final no estádio. Você viu, camisa vermelha, camisa roxa, mandou recado para toda a concorrência. Mandou recado pra... Cara, não, e era muito engraçado. E ainda o PicPay, por ser verde, ainda tava o Palmeiras na final, falar, fique no verde, era ação. Eu tô lembrando bem. Mas eu achei interessante, realmente, porque chamou a atenção para quem tá vendo, e às vezes é isso. Você fala 46 intervenções, é muita coisa, mas E eu lembro, McDonald's, lembro PicPay, lembro da Claro. Você viu a Paloma Totti ontem dançando pela Magalu? Bonito. Eu quase mandei mensagem pra Paloma, falando, que bonito, Paloma. E ela, vocês viram o que vocês fazem comigo, né? Ela deu recado também, é verdade. Tem todo um histórico do projeto futebol, né? Na Record. Do início do projeto até hoje, nesse exato momento que a gente está fazendo a entrevista, a relação das marcas, quando vocês vão ao mercado, em relação ao projeto, isso, a receptividade mostra que essa consistência é fundamental quando você cria um projeto de, no mínimo, médio prazo? Muito. Primeiro que desde o início várias marcas vêm se repetindo, a não ser aquelas que têm algum problema de planejamento, não foi pelo produto, foi por uma questão interna, não continuou. E com muita rapidez a gente já tem um substituto naquele segmento. Então é nessa consistência que a gente vem vencendo, incrementando, como eu disse, crescendo esse ano 11% ainda de investimento. Então é consistência. Consistência. Consistência e qualidade. É casting, é entrega, é o melhor jogo, é a melhor forma de fazer, de você encontrar na TV aberta, você encontrar na multiplataforma. Essa é a nossa consistência. E até nisso, Alarico, a gente falou um pouquinho, teve o fechamento de quantos vocês tiveram de alcance, de visualização, enfim, que a gente dá, enfim, na Máquina do Esporte a gente semanalmente está dando, né? Qual é a audiência dos jogos? Fazemos isso há 20 anos, quase 21 anos e tal, mas quanto foi esse Paulistão? Quantas pessoas chegaram ali por esse Paulistão? Eu vou falar em visualizações e vou falar em relação ao ano passado, para isso ficar, as pessoas entenderam. Ano passado, que tivemos uma puta final com Corinthians e Palmeiras, a gente chegou no total de 187 milhões de visualizações. E esse ano em 257 milhões, dando acho que 37% de crescimento. Então, olha como está crescente, olha o tamanho dessa consistência e como isso está se tornando cada vez mais forte dentro da Record, essa propriedade. E nós vamos investir cada vez mais. E tinha uma pré-Paulistão, a gente tinha aquela dúvida que foi a mudança toda do calendário do futebol brasileiro, algo que não compete, obviamente, às emissoras e sim à organizadora, né, que é a CBF. O quanto isso impactou para vocês? Pois é, no início, da forma que foi divulgado, eu fiquei assustado, porque ficava parecendo que ia diminuir e perder um pouquinho de relevância do campeonato.
Eu fiquei preocupado. E aí, quando a gente começou a melhorar a grade e conseguiu falar assim, eu quero o final em 2 jogos, fomos achando o calendário, a gente dos 16 jogos acabamos fazendo 20 jogos. Então, isso não atrapalhou e a gente, como vendedor, você sempre tem que achar uma coisa diferente e alguma justificativa. E uma justificativa era o seguinte, que é totalmente verdadeiro. Como o Brasileirão começava antes, os times começaram a preparar antes e colocaram os oficiais, porque tinha Sim, início antes que você era- colocava os reservas. É. Então, acabou que no final só ajudou, né? E de qualquer forma não tinha como brigar pelo calendário que nós tínhamos em relação à Copa do Mundo esse ano. Não tinha E ficou mais atrativo, né? Ficou mais Mais atrativo. atrativo, né? É. Pensando no próprio campeonato É Bom, o isso. regional, campeonato né? em si Todo ele mundo se deixou de ter preparando. 4 rodadas inúteis, nada contra, mas Isso. assim, É. você jogava 12, você passou a jogar 8 e das 8, entre os clubes grandes, né, foi um pega pra capar. Isso. É. Chegou ali no momentos que São Paulo podia estar rebaixado, Exato. Corinthians estava eliminado, É isso. a rodada final, né, foi aquela maluquice de mudança da tabela de classificação, tinha um Palmeiras e Corinthians, depois virou Palmeiras e São Paulo, aí virou Palmeiras e Capivariano, enfim. Foi E algo aí, que- pra audiência- Essa história do São Paulo eu não gosto nem que toca, porque eu passei apertado ali. O podcast é trio de ferro, esse É, podcast. esse podcast tá Não, mas tudo para a audiência isso é muito importante, você ter essa percepção, né? Total. Não em relação só ao campeonato regional, qualquer outro produto relacionado a esporte, sentido tipo, poxa, eu tô vendo algo que a qualquer momento pode ter uma alteração, né? Um time sendo rebaixado, outro não sendo classificado. Pô, são poucas rodadas, teoricamente. Isso para a Record também, dentro de toda a análise de vocês, Cria mostra que a percepção atratividade, é muito clara essa percepção da Isso, audiência, né? Total. E além de tudo, não sei se vocês estão lembrando, a gente fez a Copinha também. Sim. Então foi o primeiro ano, né? Foi um belíssimo resultado e mostra que a gente está cada vez mais ligado a esses ativos, inclusive em outros regionais. Nós fizemos 11 regionais no Brasil como um todo. E audiências assim incríveis, como o Goianão, se eu não me engano, a gente ficou com 13,78 contra 4,1. Então, do segundo colocado. É uma diferença enorme e você aproxima cada vez mais desse território. O quanto que o futebol contribui para o comercial da Record como um todo? Né? Porque a gente sempre fica essa discussão, não é só audiência, não é audiência. O que traz ter o pacote futebol, né? Ter porque já são 5, 6 anos de Paulista, 5 anos, né? 5 anos, você falou 5 anos de Paulista, o brasileiro já no segundo ano com contrato até 29, enfim. O Paulista também, tá até 29. O Paulista também, né? O Paulista está até 29. O quanto que é essa constância, essa longevidade disso traz para outras áreas da Record? Vou tentar te falar em números. Na TV aberta, que já é uma base muito elevada, a gente cresceu 20% de incremento ali. Não, de investimento. Faturamento, investimento, tá. Quando você vai para o Record Plus, a gente cresceu 715%. Tudo bem que de um ano para o outro, a gente, comparando, não tinha o Brasileirão. Mas aquilo trouxe de recurso para o novo ambiente que é o nosso digital. Então, muda, mas muda, assim, de forma exponencial. E fora outros resultados do que ela consegue fazer. A gente conseguiu colocar de cadastro a mais de pessoas circulando no nosso Record Plus, o nosso streaming, 70% a mais por uma propriedade. Então, você mudar uma base de 10 milhões para 17 milhões. É muita coisa para você ter um número de pessoas de 17 milhões que tem cadastro, que você consegue rastrear e entregar de acordo com aquilo que a pessoa quer, tem interesse naquele tema, entendeu? Essa hora que o superintendente comercial multiplataforma É isso. entra em ação, né? Não muda o crachazinho assim. Porque você aumenta a entrega, né? E por falar em multiplataforma, as marcas, quando vocês vão ao mercado, elas têm um olhar hoje multiplataforma? Tem. E aí, por exemplo, mas ainda existe uma porcentagem maior? Não, eu quero mais TV aberta, eu quero outras. Como é que funciona isso quando apresenta um projeto? Ligado ao futebol, meu projeto futebol. Todo projeto nosso já sai na multiplataforma. Tá. Então ele já cobra TV aberta, ele já tem o nosso stream, ele já tem o nosso R7. Então ele já vai automaticamente assim. E aí o que a gente faz é escutar a necessidade de comunicação de cada cliente. Então, às vezes, você pode falar assim, você quer estar mais no digital por conta dessa necessidade?
a gente incrementa, mexe no projeto, incrementa aqui e faz uma coisa mais equivalente ao que está na TV aberta. Mas as pessoas hoje querem alcance, que é a grande TV aberta, o grande tiro, o grande canhão, Tá. jogar nesse funil, a gente fazer essa depuração, conhecer esse público até a conversão final. Esse que é o grande trabalho. E aí, dentro disso, eu ia até te perguntar, você falou que em um determinado momento, né? O papo de vendedor, né? É. Pô, você está na área comercial com uma baita história há tanto tempo. O vendedor, como a gente habitualmente ouve, né, falar o termo vendedor, hoje, além de ser vendedor, ele também tem que ser alguém com muito dado. Total. É o que a gente chama hoje do consultor, né? A gente faz uma venda consultiva. A gente tem que entender as necessidades, tem que estar muito preparado, porque o termo do momento chama-se performance. A pessoa quer performar. Ela tem que ter dados, ela tem que ter consistência daquilo que ela está comprando e o porquê e o que ela vai esperar daquilo. Então, se a gente não estiver preparado, você não consegue evoluir no assunto hoje. O mercado mudou muito. São mais matemáticos, são mais números. Eu ainda questiono algumas coisas que a frieza do número, às vezes, perde-se alguma percepção no lado qualitativo. Então, você tem que estar preparado para qualquer tipo de discussão. Dentro dessa ótica, qual o balanço que é feito por você nesse Campeonato Paulista que terminou agora? A hora que você enxerga que você teve um incremento de 11% de investimento, 37% de visualizações, mantendo grandes marcas ao lado, é extremamente positivo. Talvez eu considere um dos melhores negócios da casa hoje, que faz se retroalimentar, né? Porque você pega um produto de gol do território, você tem os gols, você tem os comentários, tem os fatos, e aquilo alimenta toda a nossa cadeia de jornalismo ali por trás disso. Mesmo considerando por exemplo, nós tivemos como você até comentou aqui anteriormente, teve o ano passado a final Corinthians e Palmeiras, e essa final foi Novo Horizontino e Palmeiras. Quais são as diferenças perceptíveis quando você olha em número de audiência, nos resultados? Tem algo perceptível nessa linha? Que dá para você fazer uma análise do produto e das situações? Dá e merece. Infelizmente, eu vou ter que falar do Corinthians. Ele faz a diferença. Na pessoa cara. jurídica. Eu sempre falo que a pessoa o São jurídica Paulino elogiando o Corinthians, falar. mas ele realmente faz a diferença. Corte, hein? Na pessoa jurídica, a gente sempre pode falar bem do Corinthians. Vai ter corte, hein? Vai ter corte disso aí, vai ter corte. Por favor, por favor. Mas o ano passado nós tivemos uma final ali que eu acho que bateu quase 23 pontos. Tivemos 32 ou 33 de pico, ficou os primeiros semestres, o maior pico da história aqui de 2026, e porque foi a final Corinthians e Palmeiras. Ontem a gente ficou mais ou menos na casa de 13,3, chegou a bater minutos na liderança, mas poucos minutos na liderança, mas em cima de um grande produto, né? Então já tem a sua relevância. Sim. Mas ao longo do campeonato nós tivemos o mesmo Corinthians e Palmeiras. Sim. E nós tivemos de 19 pontos, ou 50% de share. Imagina, metade está assistindo a Record. Isso é uma coisa inédita, é uma coisa assim, muito fora do comum, é um canhão aberto. Então, às vezes você teve uma final menor, mas você teve uma entrega ao longo do campeonato na mesma quantidade, na mesma qualidade. Então, a pergunta foi muito boa, mas há um balanço, há um equilíbrio no final das contas. Porque isso que você tocou é interessante, né? Porque você sempre vai querer que tenha um grande jogo na final, né? Não tem como. Mas é interessante notar, e aí é a parte, mas comercialmente não impactou tanto, né? Não. No sentido de, comercialmente as empresas entendem que não, estar naquele momento faz a diferença, independentemente de ser A ou B primeiro na final, ela compra a gente sem saber a final. Então lógico, a gente tem que... Essa é a graça de quando você está comprando esporte. Sem dúvida. E vocês não sabem o quanto eu torci pro Novo Horizontino, tá? Até para criar uma atratividade. Eu queria que ele tivesse acertado o pênalti, eu queria só um jogo normal. Não queria que vocês tivessem feito gol tão no início do jogo ontem. Isso atrapalhou com certeza. Cria um pouquinho da motivação ali. Mas, cara, o grande barato do futebol é essa surpresa, essa coisa podia virar a qualquer momento, chegou a ficar 1-1. E é bom ter chance para todos, né? Quando a gente vai para os regionais, como a gente está em 11 capitais ali,
a gente vê a importância que tem para cada estado, a chance do Novo Horizontino se tornar um grande um dia. Então é um pouquinho de premissa que a gente considera ali na Record também, por isso que a gente faz todos os jogos. E, bom, o projeto futebol já é um sucesso na Record, não se discute. Tem algum spoiler aí, por exemplo, imaginando 2027, uma Copa do Mundo feminina, tem alguma coisa assim no radar? Que você pode dar um spoilerzinho pra gente dentro desse projeto futebol? A gente está no radar em praticamente em tudo. A gente está analisando tudo, como analisou esse ano Copa do Mundo. A gente tem visto tudo, mas a gente está indo com muito pé no chão, com muita consistência, com muita clareza de negócio. A conta tem que fechar. Então, a hora que você fala assim, vamos pegar essa propriedade, porque vai monetizar assim, assim, assado, com determinados clientes, a gente vai em cima. Qualquer margem de risco, a gente fala, já está muito bem ocupado. Imagina 11 regionais no Brasileirão ao longo do ano. Então, é uma propriedade que a gente está estudando. Estudamos até algumas coisas diferentes também, como Kings League, que é uma coisa que a gente está evoluindo, mas ainda não dá para cravar nada. Ainda vai ser uma discussão ainda pela frente, mais matemática do que... Porque a gente já acredita que o território é importante, mas a matemática ela tem que fechar. Não adianta só o território. Né? Não adianta. Não adianta. E, Alarico, você falou uma questão de Record Plus. Até outro dia a gente noticiou na máquina a entrada do N Sports dentro do Record Plus. Né? Como é que está sendo essa visualização do negócio da Record Plus e como ela vem trabalhando, vamos dizer assim, para conectar mais com essa plataforma esportiva? Enfim, como é que vocês estão olhando essa estratégia? O Record Plus é como se fosse um marketplace, né? Você tem várias opções ali que a pessoa pode virar um canal fast. Então, como diz, a hora que a N Sport entra com a gente, ela transmite, por exemplo, um basquete. Nesse momento, a gente está pegando um público diferente. E a gente tem o DAI, né? Que é a Dynamic Ad Insertion, que nada mais é que você pegar, depurar um público e fazer uma entrega específica para ele, de acordo com a necessidade do anunciante. Então, ele está dentro do DAI, está implementado. Então, é muito bacana. Quanto mais parceiro a gente tiver nesse ambiente, maior audiência e audiências diferentes, diversificadas e distintas, para a gente poder crescer mais ainda. Esse caminho de Fast TV, eu brinco, o Evandro Figueira teve aqui até da MG e ele falava, eu não acreditava nisso. Eu falei, e eu também não. Como é que é o caminho que a Fast TV está tomando dentro desse nosso ecossistema cada vez mais pulverizado e multimídia que a gente tem? Pois é, o que me assusta é a pulverização. Porque, como eu tenho reiterado aqui, a gente precisa fechar uma continha. Quanto mais pulverizado, menor para cada um. Isso me preocupa. Mas eu sempre acho que existe um modismo no Brasil e depois vão ver aqueles que sobrevivem e aqueles que sobrevivem vão se dar bem. Então, é um pouquinho disso, mas é sofrido. É uma continha difícil de fechar, mas eu conheço, inclusive os meninos da N Sport, são irmãos meus, estão fazendo um belíssimo trabalho, vão estar na Copa do Mundo agora, tem tudo para despontar e crescer. Conta com a minha torcida. Não, porque você trouxe um tema que eu trouxe isso também para o Evandro na conversa. Por exemplo, a quantidade de canais esportivos, né? E aí tem o que você falou agora, né? Não existe almoço grátis, né? Se você vai em algum lugar comer uma coxinha com alguém vai estar pagando a coxinha, né, Arico? Não vai ter jeito. Na sua opinião, o mercado também ele vai passar depois por um rearranjo a partir dessa quantidade de canais? Ou assim, um seu olhar estratégico sem mirar para A, B ou C, mas é natural? Eu acho. Para a conta fechar? Eu acho. Pelo tamanho do dinheiro que existe no mercado hoje, as análises, a pulverização, ela não é bom para ninguém. Eu acho que é bom no sentido da audiência. Você tem audiência para aquelas pessoas que gostam. Mas no final, se você pegar a mesma propriedade em vários canais, você não vai ter investimento para todo mundo. Então, eu acho que naturalmente essas coisas vão se encaixando. Os melhores sobreviverão. Nesse aspecto, a gente fala de um Brasileirão que hoje está com 9 marcas distintas, né? Acho que são 7 empresas e acho que JBS e Rei Leão, né? Que são as que usam outras marcas, isso, né? Isso. São 9 marcas na transmissão do Brasileirão. Uhum. Como é que você justifica, vamos dizer assim,
essas permanências e entradas de novos players, enfim, porque foi um ano muito difícil de venda do Brasileirão, porque ele foi antecipado e isso tem um impacto, porque você vendia o pacote, né? Estratégias comerciais a gente sempre vai ter. Tinha um pacote paulista, termina o paulista, começa, né? Terminou paulista, não, tô sendo simplório. Termina os regionais, começa, né? Os estaduais, começa o Brasileirão. Como é que foi esse ano, esse ajuste? Você falou um pouquinho dessa dificuldade no começo, né? Até de comunicação da própria CBF. Acho que para a própria CBF foi uma decisão meio na canetada por necessidade, por conta da Copa. Mas como é que isso comercialmente foi para a Record? Foi um ano que a gente trabalhou mais do que o primeiro, que era a grande novidade. E esse ano tinha um dinheiro, onde eu falo do fracionamento, de Copa do Mundo. A Copa sempre vai trazer então, novos investimentos. Dois players que estavam com a gente foi para a Copa e falou de voltar. Só que, igual eu tô te falando, você tem que ter uma ameaça do outro lado. Fala assim, ó, se sair, eu posso vender para o seu concorrente e não pode voltar. Isso é do game, isso é do normal. É do jogo, não tem e como. nós conseguimos fazer as devidas substituições depois. Entrou até uma telefonia, que é a TIM, que também estava fora e entrou agora. Então, acho que é tudo normal, mas que fez eu trabalhar mais, fez, é verdade. Não, e até complementando o que o Eric trouxe agora, essa questão, né, de antecipação. Então, a gente vai ter o hiato, como você falou agora, a Copa do Mundo. O que isso também impacta, olha o projeto e as próprias marcas, tendo esse olhar do Brasileirão, que não teve o hiato o ano passado. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo que é natural o investimento na Copa do Mundo. Para isso, a gente está fazendo projetos especiais. Então, a gente quer mandar, por exemplo, o Felipe Andreoli para a Copa fazer toda uma cobertura. Você vai vender um projeto especial. Porque a Copa é do Brasil, a gente tem que ter esse calor. Independente da gente não estar transmitindo ou não, nós temos que ser brasileiro. A TV aberta é para o grande povão, é para grande mapa. Vivo, né? É isso. É um argumento que a gente usa na máquina. A Copa não é o ao vivo, a Copa é a Copa. São 24/7 durante 40 dias. É isso. Então, nós vamos fazer uma entrega diferente, mas sem investir nos direitos da Copa. Então, assim, você economiza e proporcionalmente a margem fica maior depois teoricamente, de um lucro que a gente pode estar investindo. Não tem como, né? Você está falando de Copa, você acaba... Todo mundo vai virar o olho ali para... Naquele e realmente momento, é isso, né? Não tem como. E como, Alarico, nessa montagem de pacote Brasileirão, o que mudou esse ano? Pensando no que foi ano passado, o Jorge perguntou um pouquinho isso, mas assim, muda alguma coisa? Muda começar desde janeiro para o próprio anunciante? Muda porque você tem que ter uma resposta, e foi onde fez eu trabalhar mais. É uma resposta antecipada. Eles tinham um planejamento, a gente começaria acho que em abril. Em março, né? abril, agora teve que começar em janeiro. Foi punk, porque muita gente tem planejamento em janeiro. Era algo que a gente tinha dificuldade de tracionar os regionais. Mas como você faz tudo com planejamento, você já vende no ano anterior e vai planejando, e vai vendo, e vai conquistando. Então, por isso que eu falo, a gente precisa de tempo. O nome chama-se planejamento e performance. Dentro disso... Não, você quer perguntar? Não, é só complementar. Voltando ali para a Copa, por exemplo, como a Record não tem os direitos, você tem que pensar num projeto que contemple Copa. O digital, na sua opinião, vai ser muito importante? Vai. A gente até não dá para anunciar porque não tem ainda nada assinado. Olha, gostou dessa. Acho que ele gostou. Olha o spoiler. Mas a gente gostaria de ter uma outra parceria junto, para estar junto também, cobrindo a Copa, alimentando, igual tem o N-Sport da vida, só que ele está com outro parceiro, mas a gente fazer uma cobertura também dentro desse ambiente, como a gente tem o Desimpedidos. A gente não tem o Desimpedidos no futebol, a gente tem uma parceria. Então, isso melhora ainda a condição de alcance, de repercussão. Não tem como dentro disso. Alarico, tudo isso que a gente está falando, até 29 já tem garantidos alguns estaduais, né? O Paulista com certeza, e Brasileirão. Como é que é o futebol dentro da grade? Você falou um pouquinho de olhar outras coisas e tal, sempre está de olho, mas onde vai ser, vamos dizer assim, onde você ancora principalmente o teu negócio hoje, a tua venda comercial? A gente, além do futebol, a gente tem que preocupar sempre com o que se entrega antes. Então, a grade está muito robusta. Então, se você enxergar a Record hoje como um todo, ela tem quase 13 horas de jornalismo, então você consegue divulgar boa parte de qualquer tipo de alteração de programação. Nós temos 2 grandes realities,
que nós vamos ter a Casa do Patrão com o Boninho agora, esse ano especial, e o segundo semestre com a Fazenda, né? E o futebol permeando por isso. Na época da Copa do Mundo, que vai ter essa parada do Brasileirão, nós vamos estar com o Boninho no ar. Então, assim, quem cansar, não quero mais ver o futebol, é lógico que nós não vamos brigar com o jogo do Brasil, mas quem não quer ver o jogo não quer ver mais futebol, nós vamos ter um novo reality aí na programação. Que é uma forma de você atender. No fim, TV aberta está virando cada vez mais evento ao vivo, né? Total. Seja jornalismo, seja reality. Foi bom você tocar nesse assunto. Só de incremento de tempo gasto para televisão e programação ao vivo, nós crescemos 76%. Então, essa é a maior prova viva que você demonstra qual a importância do ao vivo hoje na televisão. Inclusive, o reality é ao vivo, o jornalismo é ao vivo. Tirando as novelas ali que compõem bem a grade, o restante, o grande sucesso está no ao vivo. O próprio streaming, né? Tem usado essa estratégia, né? O streaming está virando a TV aberta nesse caso, né? Ele está copiando o modelo, né? Não tem como. Não tem como. De trazer o evento ao vivo e trazer muito esporte, né? O próprio streaming está fazendo isso. Ao vivo e com esporte é o grande sucesso. Ao vivo e com esporte. É isso. Até eu te fiz essa pergunta da outra vez, porque, tipo, como você trouxe agora, né? A questão de estar tudo integrado, né? De uma coisa puxar a outra dentro da programação, né? Para fazer sentido para a audiência. Né? Do futebol, ele funciona como entre aspas, um chamariz para a entrada da novela ou de outros programas. Quando se vai para o mercado, para a venda, o mercado ele tem esse olhar para essa integração do tipo, tem aqui o futebol, eu quero essa propriedade, mas ele se interliga com a novela, por exemplo, ou com o telejornalismo, e isso faz sentido eu também estar aqui, estar em outra propriedade? Como é que ele olha isso, ou ele foca só numa propriedade? Não tem uma regra específica, não, mas vou te dar um exemplo específico. Por exemplo, o McDonald's, ele vai lá e compra o Paulistão, existe uma carga de mídia de apoio em cima daquilo que ele desdobra ela ao longo do ano usando toda a nossa grade. Então, por exemplo, Natura, estava no Brasileirão, mas ele compra muito hoje em dia também. Então, é um pouquinho da necessidade de cada um. Mas tem, por exemplo, o Bet365, ele comprou exatamente o Paulistão. Então, isso depende, mas a gente está preparado e prefere usar toda a grade, que você consegue um investimento superior. Claro. Você dá uma entrega ampla, não fica dependente também só do ao vivo, né? É isso. Não tem como. E tem a questão, por exemplo, os merchandising. Às vezes, determinada marca opta por exemplo, eu vou estar com determinado profissional da Record, ao invés de estar com o pacote futebol, existe essa possibilidade? Um exemplo, Kleber Machado, ele é contratado Record, de repente ele faz o merchandising. Há a possibilidade desse tipo de venda, olhando pela perspectiva do influenciador, que cada vez está mais presente aí. Ele está fora do território dele, você fala? Isso. Tranquilaço, tranquilo. Eu até gosto. Que eu acho que quanto mais inusitado, igual você lembrou agora do PicPay ou da Paloma, é melhor. Então, imagina um Kleber Machado aparecendo na Fazenda, falando de alguma marca que está, por exemplo, o PicPay também estava na Fazenda. Sim. Imagina a Paloma chegando lá e fazendo a dancinha que ela fez ontem no futebol. Todo mundo vai fazer uma ligação, sabe? Sim. Vai fazer uma lembrança. Falar, o que a Paloma está fazendo aí? Aí, atenção. A atenção ela é muito importante. O tempo gasto de visualização, mas a retenção ela é fundamental pelo resultado final. Nesse aspecto, qual a importância do esporte para reter, para ter essa atenção? Eu acho fundamental. Eu acho que a partir do momento que você fica mais de 90 minutos numa transmissão, retendo o cara, que se ele piscar, sai um gol, sai alguma coisa fora, você começa a trabalhar melhor o conteúdo. Porque imagina 46 entregas numa final. Olha quanto esse conteúdo não foi trabalhado, quantas pessoas não foram impactadas, sem você perder e ter dispersão naquilo que você está anunciando. Que a hora que você vai para o intervalo, você pode ter uma pequena queda. Sim. Ou não, mas teoricamente você tem uma queda. E você fazendo isso no conteúdo, o futebol ajuda muito, muito, principalmente pelo tempo gasto ali de atenção e retenção.
E já existe, vocês são os grandes mestres aí, eu estou trazendo a pergunta porque eu achei ela pertinente. Existe, por exemplo, considerando que hoje todo mundo é multiplataforma, né? A pessoa está vendo o jogo, está no celular, já existe, dentro do projeto futebol que vocês têm feito de acompanhamento, dentro dessa questão que você falou, dessa famosa economia da atenção, já existe como parametrizar do tipo, ó, as pessoas, a audiência cai ou sobe, independente de ser muito ou não, durante determinadas fases do jogo? Isso já existe? Sim, tem estudo. Você pode ver que a hora que começa a dar 30 minutos ali do segundo tempo, são os picos de audiência que a gente tem. E aí a pessoa fala assim, agora a definição total, né? Agora é tudo ou estilo nada. NBA, né? O último quarto é que geralmente estoura A na hora que dá audiência. 30 minutos, eu já fico olhando no celular ali, que eu fico com o pipometer ali, olhando o sei. real time. Eu já fico olhando porque eu já sei que vai ser o pico de audiência. Se for para passar mesmo, melhor audiência, vai ser mais ou menos esse horário. Mas, por exemplo, então, um pico alto é quando o jogo começa. Aí depois ele desce para um platô. Como é que funciona assim na média? Não. Vai Eu acho que crescendo. ele é crescente. É. Ele é crescente. O tempo todo ele vai só crescendo. Porque o futebol tem uma audiência tão alta que ele é maior do que a gente tem antes. Então ele é crescente. E a hora que você fala assim, ele alcançou o pico é no segundo tempo do partir jogo. desses 30 Geralmente é o minutos. quarto final ali, né? Então, por exemplo, em momentos de pênalti, por exemplo, isso deve ser absurdo. Ou não? Total. E aí a tensão é total, só que também é o seguinte, E você muita não faz interação no digital, você né? não vai fazer intervenção num Você não vai. pênalti. Sim. Você tem uma alta audiência, mas você não aproveita. Então a gente tem que pensar muito nisso. A pessoa quer resultado. Não adianta só você falar assim, eu tive pico, tá? Esse pico eu tava nele, entendeu? Eu quero... Eu tava surfando essa onda? Tá. Tá. Entendeu? Só que tem situações de comunicação, por exemplo, assim, o McDonald's, ele quer vender um sanduíche, ele tem que anunciar antes do jogo. Você vai fazer uma bet 365, que é um resultado de um jogo, você já tem que mostrar os resultados e a proporção que chama odds. Sim. Então você tem que fazer antes. Então não é todo mundo que vai querer só o pico, ela vai ter que querer o resultado para a pessoa poder jogar durante o jogo todo. Aí durante o jogo você vai lá e coloca o QR Code de novo. E assim por diante. É uma Cada construção vai de ter. resultado. E tem um ponto que você toca aí, com tudo isso, que eu acho que até entre o que a gente conversou sobre a final do Paulista e tudo, o quanto o anunciante hoje já entendeu que ele precisa ser criativo, ou vocês que precisam ir estimular também ser criativo nessa audiência? Os dois. São os dois. Porque se ele não for, ele não vai ter o resultado. Então a gente tem que fazer, nós temos que fazer o nosso dever de casa, a gente tem uma turma só para isso, que é um fenômeno. É um fenômeno. É impressionante que time que tem. Time dá orgulho mesmo. Você falar assim, caracas, que puta ideia. Essa ideia mesmo que a gente comentou do PicPay, para mim foi o máximo. Né? Ele bateu em 3 concorrentes ao mesmo tempo e puxou e ainda vendeu o que ele queria fazer, que era o empréstimo. Entendeu? Então, todo mundo felizaço. Nossa, todo mundo curtindo, vibrando. E é isso que eu te falei. Falei, até era 1h da manhã onde eu estava passando mensagem para todo mundo. Amanheceu hoje, tudo postado já. Então, e aí dentro disso, por exemplo, o jogo termina. Dentro desse acompanhamento que vocês fazem do pós-jogo, o digital fica muito, muito forte, muito presente, tipo as pessoas interagindo, Instagram. Isso, por exemplo, para as próprias marcas também é um momento interessantíssimo, né? Total. Que é com foco no digital, óbvio, né? A partir do momento que ela já se apropriou desse território, ela tem como continuar aproveitando o máximo possível, né? E por isso que a hora que ela compra, ela está no Desimpedidos da Record também. Então ela tá em 2 ambientes. Ela aparece numa ponta e pega outra para ser complementar, para pegar as gerações diferentes também de público. Mas esse pico do digital, do pós-jogo, o que é? 1h depois? Assim, aquele pico que você vê a interação aí altíssima. é na hora do jogo mesmo. É na hora do jogo. A pessoa já tá vendo, porque tem gente que tá vendo de fora, né? Você pega porque a pessoa às vezes não tá com televisão, ela tá assistindo pelo Record Plus. Então ela tá ali naquela telinha ali fechada. Agora imagina o resultado pela retenção de atenção que tem, que não tem nenhuma dispersão. Aí tá você não tem aqui, o celular para dispersar. Ele é a própria... É isso. Você tá ali, né? Você vê que tudo é em cima de resultado, né? Sim. É muito peculiar, é muito... Não, e essas tendências da mudança do próprio comportamento do consumidor, né? Se a gente pode dizer assim, como ele consome, né? Que é o que você acabou de falar agora. Da TV ele vai ali pro celular e vai ficar aqui. Pô, isso é fantástico, né? Eu acho que depois que acaba o jogo, fica mais no WhatsApp, ali na brincadeira, um curtindo com a cara do outro, e meu time ganhou, o seu perdeu e tal. É comemoração. E o que mudou, Alarico, de um ano para o outro nesse comportamento e mesmo na estratégia de vocês comercial?
Cara, primeiro foi esse ponto de atenção que todo ano tá tendo novidade. O ano passado, eu não sei se falar se é mundial, aquele mundial que teve, você chama ele como? O que O foi no Mundial meio de do Clubes? ano? Mundial do de meio do Clubes. ano. É, Mundial de Clubes. Não é Mundial de Clubes, não, no final do ano. É, Super Mundial, que eles Super chamaram Mundial, de pois é, eu Super me Mundial. perco ali. É. Já teve. Não, a FIFA também se perde, mas Ela tudo também bem, se tá perde, pois é, tranquilo. pois é. Mas- Cada hora inventa um Mundial novo. Mas já teve uma paradinha. Esse ano teve Copa do Mundo. O ano que vem tem feminino, é isso? Feminino, Tem Copa Feminina. Então, atenções que a gente tem que ter agora de planejamento. A gente muda o planejamento para isso. E a gente tenta melhorar agora também algumas entregas do ponto de vista de tecnologia. Né? Eu estou indo amanhã para o SXSW, em Austin, justamente para a gente ver as novidades, as tendências, o que está acontecendo. Né? Não sei se vocês já viram agora, o juiz está apitando o jogo, a juíza está vendo, e você vê com o olhar dela. Então, isso você pode vender por telefonia, com sinal, algumas coisas. Então, vai surgir novas oportunidades. Então, o que mudou é planejamento prévio, porque para a gente não se assustar, não ficar desprevenido, como foi esse ano. Né? A mudança foi muito brusca de calendário. A hora que você viu, eu falei, nossa, está em cima da hora. Entendeu? Por isso que deu mais trabalho. Pense na perspectiva de propriedade. A Copa do Mundo de Futebol Feminino é uma baita propriedade. É uma baita propriedade. Eu só não achei monetizável como as marcas pedem. A hora que você vai para o balcão, todo mundo pede. Mas na hora que você vai para o balcão, não venderam. Não foi nem a Record, não, mas não venderam como achavam que iriam vender. É mais só um ponto de atenção. O mercado não engajou ainda no tema. Não. Nem as bets. Tá? Não. Nem as bets. bets. O mercado ainda não engajou. Falamos com propriedade sobre esse tema, porque falamos de futebol feminino desde 2018, com consistência na máquina, a gente sabe disso. Fizemos o fórum esse ano, que entraram o ano passado, né? Amazon e Nike, mas é isso, não tem aquele... Tem o interesse, mas não tem o engajamento. É isso. São coisas diferentes. É eu isso. quero, mas eu Na hora que você ainda vai não... para a mesa, bater o martelinho, fala, não, vamos ver, não foi tão fácil, não. Isso eu escutei dos concorrentes. Onde é que você acha que está ainda a jornada? Nessa relação que você falou agora. Eu acho que é melhorar até a qualidade do próprio futebol, né? Você vê gol no meio de campo, a bola entrando, algumas coisas bizarras ainda que acontecem, mas eu acredito muito nessa propriedade. Eu acho que é uma tendência. Dúvida, né? Eu acho que é uma tendência. Tá. E a gente você falou, você brincou da inventividade e tal, eu lembrei que a FIFA agora vai instalar o break, vai ter vai ter aquele intervalo de hidratação também no Mundial, e ela já disse que pode vender comercial, tá? Acho que eles viram bastante a transmissão. Ontem, vocês assistiram ontem, vendemos ontem. O Infantino viu e falou, pá, isso aqui vai ser interessante. É uma tendência a gente ir para esse caminho, que é um caminho que os Estados Unidos sabem fazer muito bem. Que é vender, você pega o futebol americano ali, tudo é vendável. A gente está caminhando para ser meio que isso também, entender que o futebol é um produto de mídia e que a mídia tem o direito e a necessidade de explorar isso ao máximo? Acho, mas com cuidado. Eu tenho muito medo do exagero, né? Quando eu falo de 46 intervenções num jogo... Eu ia falar, falou dos 46. Mas, por exemplo, ontem que foi vendido, né? Você conta ali, acho que 4 intervenções da Claro em relação a essa parada para hidratação. É uma novidade. A hora que a gente viu que pode... Não está no nosso plano inicial. A hora que a gente olhou, falou, caraca, ainda tem mais um espaço para vender, né? Igual eu tô te falando, ninguém quer ser vendedor, mas eu falo, eu sou vendedor. As pessoas têm vergonha, negócio de nome chique, consultor, diretor e tal. Todos somos vendedores. Isso, Ao nascer já chegamos chorando para vender. É isso aí. Então a gente viu como oportunidade e foi embora. Eu só tenho medo do exagero. Porque um comentário errado, se o Kleber Machado, você vê que ele fala assim, futebol, sua paixão em campo, é a hora que entra o anúncio ali. É a deixa. Se ele errar naquilo, tiver um lançamento e a bola entrar, tá rodando um comercial. Então tem que saber fazer muito bem feito isso também. Viu? Ontem teve um lance do jogo que teve mas estava impedido. A gente tem que dar sorte também. Mas estava impedido. O problema é que atualmente com a história do VAR, o Bandeira não para. E claramente estava impedido, mas o Bandeira não parou o lance. Eu olhei e falei, vai. Até o Palmeiras acho que fez o gol, mas já o Kleber narrando. Foi um que chutou cruzado. O Sousa fez o gol cruzado e tal, mas eu vi, tem razão. O Alan fez o gol chutando cruzado, mas o Sousa estava impedido, mas
Mas ele a gente ia pegou a falar transmissão já do que lance. só foi gol porque a gente fez um É. anúncio, entendeu? A gente sempre É. tem alguma saída ali. Não, mas é curioso porque eu acho que o próprio anunciante exige mais intervenção, por um lado, só que o jogo tá cada vez mais dinâmico. Isso. E é uma equação complexa isso. Eu Sim. sei por ter transmitido. Não, e ontem, com o gramado molhado, eu Nossa. ficava pensando nisso, é chutão. Você dá um chute errado, o cara não vai recuar a bola Não, o gol para que o meio de Palmeiras caminho. tomou. A bola parou meio errado, o Carlos Miguel tomou isso, gol. é isso. É complexo. É complexo. Mas Por faz exemplo, o que parte. você falou agora há pouco, né, da câmera que está nos juízes, né? Isso também é vendável, que o Eric complementa, né? É isso. Não, e, na verdade, cada vez mais pensando nessa galera jovem que está aí, tudo isso é importante, né? Para o produto continuar a ser atrativo. Vamos Né? pro conteúdo. A gente falou ao vivo, a gente falou de esporte. E eles querem dentro do conteúdo. Então a gente tem que achar e valorizar esse conteúdo, não é aumentar a quantidade, é valorizar o conteúdo. Para essa galera é muito Também. nessa pegada. Também. É ali dentro. É isso. Cada vez mais. Cada vez mais. Bom, sem pausa para hidratação, já chegamos. Até porque nos hidratamos. para hidratação. Nos chegamos aos 46 minutos de jogo aqui, viu? Ah, é? gente? Não, passou rápido, hein, gente? Passou é muita rápido. história também. Tem muita história. Eu posso tem fazer muita só uma coisa. perguntinha antes Tá daquela? bom, pode. Não posso deixar de... Pô, você tem uma baita experiência, né? Profissional. Com o seu olhar, a partir de toda a sua experiência profissional, quais dicas você daria para aquela pessoa que quer entrar hoje no mercado, na área comercial, por exemplo, para trabalhar em TV ou em qualquer outro veículo, mídia? Quais dicas você daria para essa pessoa que de repente fala, meu, cara, a Aric é uma baita referência, o que ele pode passar? O que você poderia assim, dar de dica para essas pessoas que estão ali querendo entrar, ou seja, agência, veículo, não importa. Eu tenho medo de contar tudo que eu passei, a pessoa desanimar, sabe? Mas foi muito desafiador, assim, mas, cara, é acreditar, é gostar, fazer aquilo que acredita e ter algumas oportunidades. Eu brinquei agora, mas é verdade, você tem que ter algumas oportunidades, alguma sorte, algumas coisas assim, para você conseguir mostrar o seu talento, né? Eu preocupo hoje com o nosso mercado publicitário, eu tenho achado ele muito restrito, ele se enxugando cada vez mais e diminuindo muitas cadeiras, posições. Sim. Mas Tem eu muita acho que a fusão pessoa acontecendo, tem né? muita fusão. E cada fusão é o que eu estou te falando, É uma 3 empresa a cadeiras menos, que roda, é uma empresa a Cada menos. fusão é uma empresa a menos, serão duas, posição virou a uma, menos. né? Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, se a pessoa estiver apaixonada, segue firme. Vender é uma magia, ela é gostosa. Tem a responsabilidade que você está fazendo e toca o pau, vamos embora. Acho que é mais por aí mesmo, é fazer o que gosta e buscar aquilo que ele acredita. Vender é sempre um risco. A nossa natureza é de risco. Eu estava falando há pouco tempo sobre isso, quando a gente estava trazendo o Boninho. Pô, essa conta vai fechar, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, vai. Mas vai como? Como foi o Brasileirão. O Brasileirão a gente estava com a grade extremamente lotada, não cabia nada. Como que você ia provar para o meu CEO que a gente conseguiria colocar um novo produto do tamanho de um Brasileirão, do tamanho de um direito de um Brasileirão e virar o que a gente virou hoje? Mas se a gente não acreditar e não arriscar um pouquinho, a gente não vai sair do lugar. Então, o risco a gente tem que correr e acho que faz parte da natureza do negócio. Muito bem. Dito isso, ele vai tomar um gole, vai se preparar. É o momento? Peraí, um pouquinho. Você já conhece. Deixa com calma, tomou o gole. Mas com o repeteco é muito mais fácil, cara. Depende de você. Nunca é fácil. Vindo da cabeça desta careca quase brilhante, fez eu chorar da última vez, ele me emocionou, hein? Chegou a Vai hora com calma, vai com calma. Com calma. do momento George. Você tem 3 filhas. Não acredito você fazer isso comigo. Não acredito. Em idades diferentes, né? Cada 14 anos uma filha. Cada 14 anos uma filha. É uma de 6. Uma 19 e uma 34. Uma de 34. Eu também tenho filhos, o Eric também, Regi. Eles são nossos grandes mestres, né? O que você tem mais aprendido com cada uma delas nessa fase que elas estão? Cara, eu sou tão cobrado por elas para dar mais atenção a elas e trabalhar menos.
talvez uma calibragem importante, respondendo até a sua pergunta inicial. Tende sempre a dividir a atenção com seus filhos, porque eles vão te cobrar. E elas me fazem bem danado. É impressionante o que elas conseguem fazer para mim, pelo bem e pelo mal. E escutar delas, mais nova do que eu, falar, você está exagerando, você fez isso, e eu explicando para elas que a minha chegada em São Paulo tinha sido muito desafiadora, que eu teria que trabalhar mais que todo mundo. E elas me apoiaram. Então foi um puto aprendizado, mas que a gente precisa calibrar isso na vida, isso é verdade. É o maior aprendizado que eu tive com elas. Mexeu no meu ponto fraco de novo. Ele é craque, bicho. Ele sabe como chegar. Agora, uma a cada 14 anos. O meu foi 2 anos e 9 meses de um porquinho pro outro. Uma a cada 14 anos. É para um ajudar a criar outra, né, cara? Entendi uma força a tática. Ali. Essa tática foi boa. Tem que ter estratégia. Por isso que eu falo, tudo é planejamento nessa vida. Tudo é planejamento. Frequência, planejamento e... Alcance e frequência. Frequência, é isso aí. Muito Pronto. Bem. Certo. Não chorou, mas... Não. Mas respirou fundo. Respira, pronto, Larico. Né? Próxima vez a gente não te convida mais. Aí você fala assim, eu posso ir, mas sem o George. Vai falar, não quero o George. Fica tranquilo que no trepeteco eu não tô aqui. Eu achei que você não ia encontrar, mas eu tô preparado pra qualquer uma, ele conseguiu achar. Ele acha um caminho ali pra chegar nela. É maldoso. É maldoso. É isso. Muito bem, mas que aula, viu, Alarico? Obrigado. Não, eu que Obrigado, Alarico. Obrigado mesmo. Obrigado por compartilhar. É um momento que a gente apostou muito, estamos crescendo muito, crescendo com humildade, com crescimento consistente. É isso que a gente quer. É devolver aquilo que as marcas acreditam na gente, fazer uma Record sempre diferente. Muito bem, é isso aí. Falamos de publicidade, futuro da mídia, evento ao vivo na TV aberta, carreira, filhas, planejamento. E fechar com as minhas filhas aí foi ponto alto. Ponto alto, é isso aí. Semanalmente estamos aqui no Maquinistas toda terça-feira, né, George? Sim. Mas diariamente, @Máquina Esporte nas redes sociais e maquinadoesporte.com.br. Eu vou tomar bronca porque eu só tô lembrando agora, mas você chegou agora até aqui no fim, já ativa o sininho porque terça que vem tem mais chamando você aqui, mas se inscreva no nosso canal também, porque tem tudo sobre os negócios do esporte aqui no Brasil e no mundo, certo? Minha fonte de consulta. Muito bem. Então faça como o Larico, use como fonte de consulta. Corte pra... É isso aí, sempre. Tchau. Tchau.